Michael Jackson. Da infância precoce ao artista icônico do pop dos anos 80 e 90, ao escândalos que levaram que mudou a música popular mundial nesse episódio. Atenção, esse podcast é proibido para menores de 2, justamente para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, assustadores em geral. Ouça o som. Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Filhos do Cabaré, esse podcast que, não direi, sofre da síndrome de Peter Pan. Não quer crescer nunca, quer ser sempre uma criança. Não é não, Murilovski? Você quer ser sempre criança, Murilo? Você já entrou na fase adulta? Acho que você já nasceu adulto, né? Deve ter sido aquelas crianças chatas pra um caralho, que ficavam falando de política socioeconômica junto com os coleguinhas no pré, na primeira vez, os coleguinhas lá comendo meleca, e o Murilo falou, não, vocês têm que entender toda a conjuntura econômica que o Brasil está e o mundo. Tô certo ou errado, Murilo? Positivo operante, foi mais ou menos isso. Eu sofri um certo bullying na minha infância, adolescência, e diziam que eu era muito adulto para minha vida. Desculpa. Então, obviamente, eu passei por algo parecido a isso. Contudo, é importante que as pessoas cresçam. Como dizia Nelson Rodrigues, o conselho que ele dava para os jovens era o seguinte: envelheçam. Então seria muito bom que a gente conseguisse envelhecer em nossas ideias, em nossa maturidade, em nossa percepção de mundo, e se nosso corpo continuasse jovem, né? Mas infelizmente a gente ainda não atingiu esse estágio. Quero agradecer os ouvintes, quero agradecer as mensagens de apoio que a gente tem recebido dos 4 cantos do mundo, pedir para que todos possam interagir, mandando suas sugestões, fazendo comentários, compartilhando e também sentando o dedo no like, esmagando o dedo no like, que é muito importante, porque o algoritmo ele vai fazer com que esse programa um dia esteja na calçada da fama dos podcasts. Só duas coisas. Primeiro, cuidado com essa expressão 4 cantos do mundo, que os terraplanistas se alimentam disso, né? E falam, lá tem canto, então não é redondo, tem canto. Outra coisa, quem está ouvindo esse episódio aqui agora e está acompanhando pelo Spotify pode estranhar que o episódio 140 não está no ar. É porque o gordo aqui botou uma música do Monty Python que tem, obviamente, direitos autorais, e nosso glorioso Spotify já avisou que vai retirar do ar em 3 dias. Então, se você quiser acompanhar, veja no YouTube. O YouTube não retirou ainda. Então, se você está sentindo falta do episódio 140, vá no YouTube, ele não estará mais aqui quando este episódio for ao ar. Tá certo? E aí, Vitor? Tudo beleza? Salve, salve, rapaziada. Novamente uma satisfação estar aqui com vocês. Mandar um salve aí para Fernanda, o Andrei e o Bacurau, que são ouvintes aí assíduos do Filhos do Cabaré. E Bacurau. Acho que todo mundo tem um amigo que chama Bacurau e um amigo que chama Batata, né? Batata tem, Bacurau não tive, não. E citando o queridíssimo Mário Abad, Michael Jackson não machucou aquelas crianças, ele fez amor com elas. O YouTube vai
O YouTube vai censurar o podcast. Tô louco, velho. Tô louco, são fatos reais. Só não foram comprovados por causa de um acordo milionários. Rapaz. Não, por que Bacurau? Fiquei curioso agora. Por que o cara tem o apelido de Bacurau? Faço a menor ideia. Quando eu conheci ele já era Bacurau, mano. Bacurau, velho. Cara, e ele não foi o único. Baiacu eu entenderia, agora Bacurau. Mano, é que nem tipo Maranhão. Eu conheci tipo uns 10 caras que chamam Maranhão, tá ligado? Mas não é porque vem do Maranhão? Não exatamente. Impossível, Pedro. Impossível conhecer 10 caras que tem apelido de Maranhão. Cara, desculpa. Impossível. Mano, não tem como. Aí. Isso é impossível, cara. Eu tô aí sendo peão há mais de 10 anos, cara. Mas porra, 10 caras com apelido de Maranhão não rola. É muito normal, cara. É muito normal. Não, isso aí eu não acredito, não, cara. Mano, só na Goodyear tinha 2, 3, eu entendo. Só na Goodyear tinha 3. Você passou por lavagem cerebral na Goodyear também? Uma vez eu tive um aluno que era da Goodyear, que era da Goodyear lá. Aí ele falou assim: porra, Bolsonaro deu mole. Ele tinha que colocar como ministro da saúde o Dr. Rei. O cara entende pra cacete de medicina. Mano, o cara falou isso sério. Eu fiquei olhando assim, falei, caralho. Eu falei com ele, não, irmão. Ministro da saúde não necessariamente precisa ser médico. Ele tem que entender de administração, distribuição de recursos. Entendeu? Ele não precisa entender da mesa operatória, de dar diagnóstico para os outros. Entendeu? Mas tá mais para um diretor de hospital do que para o médico. Falando com ele, né? Tentando explicar, né? Mas não, o Dr. Ray entende pra caralho de medicina. É foda, cara. E tem mais gente lá da Goodyear lá, que, pô, o terraplanista que a gente conhece é da Goodyear, pô. Entendeu? A Goodyear só tem maluco. Pô, velho, a Goodyear era muito da hora, mano. Os caras é muito gente boa. Um abraço se você tá ouvindo eu e trabalha naquele esquema desgraçado da Goodyear. Você é um guerreiro. Porra, a Goodyear que paga mal pra cacete e todo mundo sai, mete no pau, arranca uma grana na Goodyear. Paga mal arranca pra uma grana na Goodyear. Não, paga mal e paga errado, né? Um monte de coisa tem que pagar, não paga. Deixa pra pagar em juízo. Errado eu não recebi enquanto eu tava lá, tá ligado? Mas o esquema deles é desumano, mano. O esquema deles é desumano. O 6x2 rotativo é terrível, terrível, cara. Os caras falam, mano, o 6x1, mano, era um sonho, era um sonho distante pra gente, velho. São 3 turnos diferentes, né? É o 6x2 rotativo. Além de você não ter final de semana, seu relógio biológico fica tudo fodido, tá ligado? Mano, na Ripasa tem um pior que isso. A cada 2 dias o cara troca de turno. Eu tinha um camarada que estudava aqui, a gente estudou junto, que ele fazia isso aí. A cada 2 dias ele trocava o turno. 2 dias de manhã, 2 dias de tarde, 2 dias de madrugada. É mole, maluco? Eu preciso serviço para uma empresa daqui que ela tem um esquema de... Você trabalha no 3x3, que é um esquema da hora, relativamente da hora, só que a cada 6 meses você inverte os turnos. Então você trabalha noite e dia. E aí, quando eu tava trampando com os caras, o coordenador lá de manutenção, ele virou pra mim e falou, mano, é uma bosta, tá ligado? É uma bosta mesmo, entendeu? É por isso que a gente paga bem, porque nós sabemos que é uma merda. Mas, tipo, a gestão internacional que é assim, e aí nós mantém assim. E é por isso que nós, tipo, nos caras, as vagas aqui é tão concorrido, porque a galera, tipo, nós paga bem, justamente porque nós sabemos que o bagulho é uma bosta. Eu achei sincero da parte deles, tá ligado? Mas por que é uma bosta? Mano, não ter finais de semana, que é uma coisa que eu tô relativamente habituado, é um saco. Mas... Eu estava aprendendo no esquerda, aprendendo no PT. Mas... Pode falar. A rotatividade de turno prejudica bastante, principalmente se você tá estudando, entendeu?
E aí Sim, não, mas aí não é para quem tá estudando, né, cara? Não é o caralho. Aí tá passando um filho da puta. tá passando um afro-reg na tua... Tô sentindo pelourinho aqui. Ai. Tô sentindo pelourinho aqui. Mas a cada mês ele perdia pelo menos uma semana de aula. Ô, Vitor, ô, Murilo, você tava falando? Murilo? Eu falei que eu tive colega que trabalhou no porque eu te silenciei aí, porque você ficou levando esporra da sua esposa. Caralho, hoje tá foda, hein? Estão vindo atrás do Afro-Reggae. Fudeu. Pode falar, agora silenciou tudo aqui. Teve um colega, Murilo? Eu tive um colega que ele trabalhou, eu tive dois, na verdade, que trabalhavam na Goodyear e estudaram. Chamava Maranhão também? Como que é? Chamava Maranhão também ou não? Não chamava Maranhão. Nesse caso aí, não. E eles falavam que todo mês eles perdiam pelo menos uma semana de aula. Aí é foda, hein? É. Aí é uma pica. Aí não rola. Aí não rola. Cara, mas é o tipo de trabalho, porque o cara, mano, na seleção, o cara fala, mano, estudar não dá, né, irmão? Entendeu? E até acredito que os caras devam priorizar quem não tá estudando, né? Infelizmente não, mano. Os caras falam pra você que é possível de estudar, e inclusive as faculdades em volta, tipo, tem uns meandros que dá pra você fazer. Um esquema, tá ligado? Só que aí, por exemplo, você transforma um curso de 4 anos em um curso de 5, entendeu? Aí é uma pica, né? É foda. Aí é uma mano, pica. É foda. Mas ainda bem que hoje a gente vai falar de um cara que nunca teve que trabalhar CLT, né? Mas acho que foi pior, né? Não é pior, não, né? Não tô falando que por causa disso ele não se fudeu, mas... Acho que foi bem pior. Foi bem pior a vida dele aí. Foi bem pior. Rapaziada, hoje a gente vai falar sobre o outrora conhecido rei do pop. Talvez a maior superestrela que já teve na música, né? E na música mesmo como um todo, assim, não só de um gênero, assim, né? Foi ele atraía desde criança, né? Ele sempre atraiu muitos holofotes. Não atraía crianças, desde criança. Vamos proibir. Nem de crianças. Vamos proibir. Desde a infância. Desde a infância dele, ele atraía os holofotes, né? Se destacava, sempre muito talentoso, mas ele era quase um escravo do pai, né? Que é bem comum isso aí, né? Grandes pais frustrados que veem no filho a possibilidade de realizar aquilo que eles não conseguiram. Eles são bem rígidos assim na cobrança com os filhos, né? De uma forma de disciplinar os filhos para seguirem aquele caminho lá, e sem perguntar ao filho se o filho deseja isso, né? Que é o mais importante, né? Mas faz parte. A gente não está aqui para mudar a história do mundo, mas a gente vai falar hoje do Michael Jackson. Como assim, mano? Eu não fui ver essa porra desse filme, porque o nego tá falando que tá toda hora um babaca gritando essa porra. Eu falei, eu vou me irritar. Que isso é uma coisa que a gente pode conversar aqui um dia, hein? O que está acontecendo com o cinema? Que eu vi uma teoria do cara falou, mano, eu tenho que falar isso com todo mundo porque eu converso sobre isso, que depois desse lance do streaming e tal, já veio uma geração que vai no cinema, aquilo é um entretenimento, assim, de ir com a galera, de fazer bagunça, como se fosse um show. Não é um lugar para sentar e ver um filme. Porque eles falam, pô, se for para eu sentar, ficar quieto e ver um filme, eu fico em casa vendo no streaming, né? Eu não vejo, outro corno passando. Ei, cornaiada! Interior cheio de corno.
Aí, se der direito autoral, o cara diz, eu vou ficar puto com esse corno aí. Aí eu vou voltando pro Michael Jackson, que eu acabei me perdendo com esse corno que passou aí. É um cara que, porra, você, pelo menos eu que sou cria dos anos 80, 90, é um cara que sempre chamava a atenção de todo mundo. Eu me lembro daquele trailer, o trailer do Black and White, Black and White, que passou no Fantástico ainda, era, acho que a fase pré-MTV, hoje já tinha MTV, eu acho, mas ainda passou no Fantástico, e foi um acontecimento aquele trailer, né, que é bem maneiro, que teve aquela inovação da troca de personagens, né, um é transformando em outro, era um negócio maneiro, a música era bem pegajosa, bem chiclete, ficava grudada. E aí, sem falar de thriller, né, que mudou toda a forma de se fazer videoclipe, né, que videoclipes existe antes e depois de thriller. E o Michael Jackson é esse cara aí, cheio de talentos, de sucesso, mas acho que na mesma proporção tem polêmicas. É um cara que tinha vitiligo, né, e as pessoas o acusavam de querer se tornar branco, quando na verdade a vaidade o fazia não querer mostrar que ele tinha aquele rosto, né, com as manchas doente, que ficam, né? Vitiligo. Eu não sei se vitiligo é uma doença, mano, tá ligado? Não quero falar desse jeito, porque eu acho que não é uma doença, é uma condição. A pessoa vive normalmente com aquilo, né? Então ele não queria demonstrar aquilo, tal, aí ficou com aquela aparência muito esquisita no final da vida, com o nariz tipo do Voldemort lá do Harry Potter. Então, cara, a gente vai falar hoje um pouco do seu Michael Jackson, né, tem um grande som do Michael Jackson, chama tem uma porrada da Billy Jean do caralho, tem Bad demais, tem um solo do Ed Van Halen do Bad, só isso. E aí, Murilão, você ouvia muito Michael Jackson ou você vai falar igual foi no Raimundo lá? Não. Michael Jackson ouvia, né? Não é possível que não acompanhou a carreira do seu Michael. Não tem como. Eu que fui um fruto dos anos 80 e 90, impossível não ter passado pela influência do Michael Jackson, e foi um artista aí nascido em Indiana, no interior de Indiana, é uma família bastante simples, né? Mas cujo talento, né, dele e dos irmãos, que é importante falar que os irmãos também, né, eram bastante talentosos, as irmãs muito talentosas. Então, você tem aí a Janet Jackson, né, que faz sucesso inclusive até hoje, e o pai percebeu em algum momento, né, porque o pai também era envolvido com música, apesar de não viver na música, mas percebeu o talento dos filhos e visualizou com isso uma possibilidade deles mudarem de vida no sentido econômico, e foram embora para a Califórnia, onde o pai começou a ensaiar o grupo, o Jackson 5, um grupo que fez muito sucesso durante os anos 60. Então, o Michael Jackson aí, ele é um artista que ele vai perdurar por praticamente 5 décadas. E ele era o vocal do Jackson 5, e em função do talento deles e da rotina no qual o pai ensaiou os filhos, fez com que se tornasse um grupo muito sucesso, muito prestígio nos Estados Unidos e no mundo, né? Tanto que o Jackson 5, eles fizeram inclusive turnês mundiais. Contudo, essa vivência com o pai gerou, principalmente no Michael, um trauma muito grande, porque o pai dele era um homem muito cruel.
era o que a gente pode chamar de... era um déspota. Então ele ensaiava os filhos dele com um cinto na mão, um chicote, um pedaço de pau. Ele se fantasiava de monstros para invadir o quarto deles. Então o Michael, ele, talvez por ser um rapaz, uma criança, né, o mais jovem dali, dentre os irmãos, e talvez o mais sensível, sofreu muito com esse tipo de tratamento que o pai dava. Inclusive ele dizia que ele tinha crise de vômito, ele urinava na calça quando o pai chegava perto. Então ele teve assim muitos problemas. Eu acredito, não sou psicólogo, mas isso acabou gerando impacto na vida dele profissional e na vida pessoal. Contudo, a partir dos anos 70, o Michael ele vai começar uma carreira solo, começa uma carreira muito ligada a disco music. Então, foi um período em que as discotecas elas estavam em alta e ele, obviamente, se enquadrou muito bem, porque além de ser um muito bom cantor, ele também era muito bom dançarino. E a partir da começo da década de 80 é que ele vai se tornar o que ele se tornou, que foi esse grande popstar. Segundo alguns especialistas, o maior cantor pop de todos os tempos. E para contribuir a isso, a quantidade de sucesso, de prêmios, de recordes que ele bateu é uma coisa que talvez se demore muito tempo, talvez nunca chegue a superá-lo. Então ele teve aí uma quantidade enorme de músicas, no primeiro lugar da Billboard, além de muitos prêmios que ele ganhou em todas essas décadas, né? Principalmente nesses 20 anos, que foi a década de 80 e 90, ele ganhou prêmios assim a se perder de vista. Contar todos os prêmios é uma coisa muito complexa, inclusive. Alguns que somaram isso diz que ele superou a marca de 600 prêmios, indicações e assim por diante. É uma coisa fabulosa. E certamente o disco dele, Thriller, foi o disco que marcou não só a carreira dele, como marcou a música mundial. Ele colocou uma nova concepção de música, de dança, de espetáculo. Ele conseguiu transformar a música num verdadeiro espetáculo. Isso aí veio associado ao fato de que a televisão ela estava num período de expansão muito grande. Então, para além do rádio, ele se tornou uma figura televisível, o que foi muito importante para fazer com que a carreira dele se lançasse. Murilão, você me dá licença só para acrescentar um adendo no que você falou. O Michael Jackson, cara, fazendo minha pesquisa, ele tem um recorde impressionante, que é conseguir colocar um top 1 na Billboard mundial em 5 décadas seguidas. Feito até hoje, que ninguém conseguiu repetir. Para você ver como que o cara era diferenciado. O som dele chega a ser quase atemporal. Pois é, né? Meio século é muita coisa, né? Vale dizer que esse disco, Thriller, ele assim bateu todos os recordes possíveis à época. Recordes, inclusive, que não foram superados até hoje. E é importante dizer que quando foi lançado o disco, juntamente com o videoclipe Thriller, já se transformou num fenômeno mundial, porque o videoclipe ele extrapolou tudo aquilo que se conhecia como videoclipe, em que você tinha uma banda ou um cantor, né, cantando, enfim, né? Então extrapolou, quer dizer, ele transformou
aquilo lá um grande fenômeno, né? Praticamente um filme dentro de uma música. Isso foi quase uma inovação, não que isso em algum momento não tivesse acontecido, mas ele superou todas as expectativas. Vale a pena, quando a gente fala desse videoclipe, ele vem de uma família são testemunhos de Jeová. Então, inclusive, quando você assiste o clipe inteiro, no começo há uma série de advertências. Inclusive, ele diz que em momento nenhum ele está estimulando qualquer tipo de crença, né, de superstição e etc. E aquilo é apenas uma ficção. Né, isso em função da influência que ele teve da religião dos adventistas. Dos adventistas não, desculpe, dos testemunhos de Jeová. Michael Jackson, ele consegue então superar toda uma expectativa, uma perspectiva que se tinha até então sobre as questões musicais. Nesse disco Thriller, eu gostaria de fazer um adendo que é importante, porque nesse disco houve duas coisas que inclusive envolvem brasileiros. A primeira foi que foi convidado Ivan Lins para participar da produção desse disco. Contudo, o Ivan Lins ele recusou, porque ele disse que Michael Jackson queria 90% dos direitos autorais em relação a tudo que ele colocasse, e ele acabou não aceitando. Contudo, há um brasileiro que ele é chamado Paulo Roberto Costa, que ele é chamado de Paulinho, e nos Estados Unidos ele é conhecido como Da Costa, e ele teve uma influência muito grande nesse disco Thriller, porque ele é um percussionista muito influente. Para vocês terem ideia, ele toca mais de 200 instrumentos. Então, Murilo, só um adendo. Tem uma música do Michael Jackson, caralho, como é que ela chama? Aquela... O barulhinho que você escuta, que parece uma garrafa, é realmente o Paulo Costa batendo numa garrafa KS de Coca-Cola. Ele batendo na garrafa de Coca-Cola. Paulo Costa, sensacional, o brasileiro, que o brasileiro não conhece. Desculpa, Murilo, pode continuar. Inclusive o Paulo Costa, acho que ele recebeu uma estrela na Calçada da Fama. Na Calçada da Fama, sim. Ele participa, assim, a gente tá falando do Michael Jackson, mas ele participou de um monte de discos de famosos. Galera, o cara é pica da galáxia. Ele é um cara, assim, discos como Dirty Dance, Purple Rain e assim por diante. Ele é muito conhecido, muito respeitado. Como eu falei anteriormente, ele toca mais de 200 instrumentos. Inclusive o Michael Jackson quis aprender a bater, né, fazer o percussionismo com a garrafa, e ele acabou ensinando o Michael Jackson. Mostrou que para mudar o som, ele colocava e tirava uma quantidade de água de dentro. Ele assim, é meio que da escola como que chama lá, aquele nosso grande, inclusive morreu recentemente, ele era albino, que extraía sons de qualquer local que você nem imagina. Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal próprio, obrigado por me lembrar. Ele era um Hermeto Pascoal sobre certo aspecto, né? Assim como o Hermeto também tocava dezenas e dezenas de instrumentos, enfim. Conhece bastante grande. E o Michael Jackson, ele, assim, ele não foi como posso dizer, um artista de um disco só ou de uma música só. Depois, em 87, ele volta com um grande disco também, que é Bad, né? Foi um disco que também teve uma repercussão muito grande, inclusive o Brunão comentou sobre esse clipe em que as pessoas elas vão se transmutando, né? Foi muito interessante, um disco que fez também muito sucesso. E ainda nos anos 2000 ele vai ainda
o sucesso dele ainda continua, não como antes, mas ele ainda continua, ele ainda é um músico muito requisitado. Michael Jackson, ele vai, obviamente, fazer parte das influências populares, porque ele é um artista que ele vai se transmutando, né? Então ele leva, por exemplo, elementos muito interessantes para os shows dele, como as danças de rua, né? Então o chamado moonwalk, em que ele apresentou para o mundo, que na verdade já era um passo, já tinha sido executado, mas ele faz com a maestria e o nome dele acaba colocando isso aí no gosto popular. Então as pessoas dançarinas querem imitar o Michael, né? O Michael, ele traz, por exemplo, o break para dentro do espetáculo. Ele contrata, né, muitos dançarinos. Então os shows, os clipes dele, tem uma quantidade muito grande de dançarinos, né? Os videoclipes deles, assim, são videoclipes muito bem produzidos. E ele também vai tendo uma transformação física, né? Ele é como pode-se dizer, um afro-americano bastante característico, em que a partir dos anos 70 começa a realizar cirurgias plásticas, né? Além de alisamento de cabelo. Ele também utilizava pomadas para redução de pigmentação da pele, né? As pessoas falam do vitiligo, que é uma verdade, né? Ele tinha essa doença, o vitiligo, mas antes disso ele já fazia uso de algumas pomadas de clareamento. Então ele foi se transmutando com o passar do tempo, né? Então ele foi mudando, inclusive, as suas características físicas. Isso era mais uma coisa que chamava a atenção da mídia, chamava a atenção dos fãs. O fato dele ter tido também filhos brancos e chamou muito a atenção. Nunca foi, obviamente, revelado totalmente essa questão, mas acredita-se que ele teve um relacionamento com uma enfermeira e ela acabou sendo barriga de aluguel para inseminações artificiais. E essas crianças acabaram sendo adotadas por ele. Alguns diziam que a forma como Michael Jackson encarava, lidava com as coisas, eram próprio de pessoas esquisitas. Talvez fosse algumas excentricidades próprias das pessoas muito famosas. Contudo, ele teve graves acusações envolvendo a pedofilia. Isso é uma página muito triste na carreira tão bem sucedida como a de Michael Jackson. Contudo, esses processos eles foram interrompidos a partir do momento em que ele realizou acordos judiciais. Então isso fez com que uma sombra de dúvida sempre pairasse sobre a vida pessoal dele. Então a Neverland, que foi mais que uma casa, um refúgio, ficou um local muito marcado em função do fato de que diziam que ali ocorriam os abusos. Muito difícil você acreditar que uma figura até um tanto infantil quanto ele pudesse, em algum momento, estar envolvido com esse tipo de crime. E depois o Michael Jackson, em função de uma série de problemas, ele se tornou muito dependente de alguns medicamentos, inclusive de alguns analgésicos. Em 2009 acaba vindo a falecer e a perícia concluiu que o abuso de analgésicos, inclusive injetáveis, acabaram levando à morte. Algumas pessoas disseram que a morte dele foi, na verdade, uma morte fake, uma morte falsa, porque como ele estava enfrentando uma série de processos e ele estava com alguns problemas econômicos, diziam que em 1 ano ou 2
ele iria retornar, e ele iria retornar num clipe onde ele sairia do túmulo, assim como no clipe do Thriller, e aí então dali ele sairia para uma turnê mundial que iria encher, abarrotar os cofres dele novamente de dinheiro. Obviamente isso acabou não acontecendo porque a morte dele foi uma morte real, contudo ele acaba sobrevivendo até hoje, né, haja vista que nós estamos falando sobre ele, para o mundo das artes, né, e dificilmente irá se apagar tudo aquilo que ele contribuiu para a chamada cultura pop, que sobrevive até hoje. Novamente, fazendo um adendo nessa maravilhosa introdução que o Murilo fez, cara, uma coisa que contribui bastante para essa teoria da conspiração do Michael Jackson é que ele morreu usando aquele bagulho Propofol, que é um analgésico usado para galera que vai fazer endoscopia. Então, existe uma possibilidade de, enquanto usando o Propofol, você chegue, tipo, num estado de morte, assim, entendeu? Onde não dê pra você seja detectado seus... como é que é a palavra? Sinais vitais. Sinais vitais. Os batimentos. Só uma coisa, tá? Ouviu aí, gente? Quem morre não ressuscita, né? Curioso, né? Então parem de idolatrar historinhas da carochinha de 2000 anos atrás. Ele tinha que falar uma... É claro. Ô, Vitor, você... Acho que quando você se entendeu por gente, 2009, acho que o Michael Jackson já tinha morrido. Você tem o quê? Você tem 21, 22 anos, Vitor? Bruno, eu tenho 30 anos, cara. Pô, então por que você age igual um garoto de 21 anos? Não sei, entendi, então. Eu me confundi. Eu não sei exatamente o que eu preciso para ser adulto, mas, mano, quando eu nasci, o Michael Jackson já era gigante, cara. Todo mundo quando eu nasci, ele já era, irmão. Não, quando eu nasci, ele já era. Entendeu? Mano, quando eu tava na escola, o meu professor mostrou um clipe do Michael Jackson. Entendeu? Aí ele quis ser o Michael Jackson pra você na escola? Cuidado, hein? Ó o caso. Ó a denúncia aí, como diriam os caras lá. O Vitor sofreu abuso do professor que falou: vamos brincar de Michael Jackson. Eu sou o Michael. É porque ele tava falando sobre... Para mim é Neverland. Ele tava falando sobre mudanças culturais. E aí ele falou assim, olha, pra você ver como, tipo, o gênero muda, tá ligado? O Michael Jackson nunca deixou de cantar pop. No entanto, você pode ver que o que ele canta é diferente. O pop é o estilo mais mutável que existe. O pop não tem uma linha. É pop que é popular, que tá tocando, que agrada uma diversidade enorme de pessoas. É pop. Falando nisso, aproveitando o gancho, vocês têm alguma música favorita do Michael Jackson? Algum som que vocês falem, putz, isso aqui é do caralho mesmo? Bad. Do solo. É muito caralho esse som. Mas Billie Jean é maneiro pra caralho. O meu é Billie Jean, Thriller é maneiro. Pra caralho de Billie Jean, mano. A letra de Billie Jean, logo que eu comecei a aprender inglês, eu escolhi o que ele tava falando em Billie Jean. Eu falei, mano, esse cara aqui, ele é muito gangsta, mano. Aquela música que era a introdução do video show, até que eu mencionei aqui o negócio da garrafa. Esqueci o nome da música, mas tem até a introdução do video show ali. Quer ver? Eu vou procurar o nome aqui enquanto vocês falam. Essa música de 1979, se me falha a memória, o nome dela é... Qual é o nome daquela música? Don't Stop Till You Get Em. Coisa assim. Don't Stop Together, é a música do Hora do Rush, mano. Don't stop to get it up. Aí vem o Miguel Falabella. Mas é uma música própria do Disco Dance, né? Das épocas das... A música é bem swingadona, bem dance music.
Bem, Discoteca. então, você ouvindo essa música, você já imagina aquele globo dourado, girando assim, as paradas, todo mundo dançando, com calça boca de sino, camisa social aberta também do peito, aquele peito peludo pra fora, cabelo grande e bigodão. É uma imagem bem gay, né, também isso aí, né? Bem legendário isso aí. Eita. É que eu acho que o Michael Jackson, ele vai até, ele vai um pouco além Bem da parada. legendário. Bem legendários que é do caralho, mano. Mano, mas o Michael Jackson, eu acho que ele vai um pouco além dessa parada de... Porque ele é... Eu acho que pra todo mundo, tipo, o Michael Jackson é meio assexuado, tá ligado? Porque, tipo assim, ninguém... Pô, não é que nem, por exemplo, pô, não é que nem você fica zoando eu e o Henrique porque a gente gosta de Bring Me The Da Horizon, bunda. tá ligado? Aí, tipo assim, você não vai falar, tipo, pô, essa banda aí é... Tipo, Ai, a gente vai sofrer um corte ainda nesse episódio. Os caras, vocês ficam chamando a gente de viado só porque a gente gosta da bunda? Ah, seu otário. não é que nem quando... Não é que nem quando a gente fala que gosta de Bring Me The Horse, você fala, pô, isso aí é meio gay, né? Quando alguém fala, tipo... Meio pô, não, é gay e meio. É quase um homem, de tão gay que é. Quase dando a volta. Quase tipo, uma lésbica, tão gay. Se alguém falar, pô, eu gosto de Michael Jackson, você não vai falar assim, pô, o cara gosta do som Gay. do Michael Jackson, não tem nada demais. Não, se falar do som, beleza. Se falar que eu gosto do Michael Jackson, eu faço. Você teve algum tio na infância que te maltratava? Zoeira, pô. Tá brincando coisa séria aí, pô. Mas. Onde estávamos? Eu tô falando tanta merda aqui que eu tô até perdido. Ele passou várias fases, né, mano? A gente tava falando das músicas favoritas, das músicas que a gente curte do Michael Jackson. O Murilão não falou, hein? Falou, caralho. Falou? Eu não ouvi, então. Não, eu não falei, acho que eu não falei, mas assim, tem vários que eu gosto. Mas eu gosto, você falaram Billie Jean, que é uma grande música. Mas eu pra ficar diferente, acho que Billie, acho que é uma grande música. Billy, grande som. Sacou, né? Sacou que eu conheço do Michael Jackson. É, eu vi mesmo, mano. Podia ser qualquer música que você tava cantando aí, mas tá suave. Ou agora, ó, Billie Jean tem a introdução mais maneira, né? Quando começa a tocar, todo mundo já sabe o que é, né? Pam, 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 pam. Eu gosto muito de bateria, né? Então eu recebo muita coisa de bateria assim, e vem muito o baterista do Michael Jackson lá, o Sugar Fritz lá. Ele é até estranho, assim, ele tem dois pratos que ficam atrás dele, assim, ele bate para trás, né, fica nas costas dele, assim, o negócio é desconfortável, mas é maneiro, mostra muito ele fazendo as levadas, assim, né, negócio bem funkeado, bom pra caralho. O som do cara, obviamente a parte antiga do Michael Jackson só era bom pra caralho. Essa fase nova, vamos botar assim, depois dessa volta do Black and White lá, que é uma música gruda, Black and White, e o solo de guitarra do Slash, grande Slash. E aí depois entrou uma fase meio chata, veio aquela música lá do Free Willy lá, que é um porra de chato pra caralho. Mas a parte antiga do Michael Jackson era muito foda, mano. Aquele swingão. E outro, Jackson 5 era maneiro, tá? Só ABC. Tinha um desenho, não tinha, Murilo? Do Jackson 5? É da época de vocês, mas tinha. Eu peguei o desenho do Jackson 5. Teve um desenho. Jackson 5. Inclusive, eles estiveram no Brasil, né? Jackson 5 teve no Brasil. Eu não Teve? vou me recordar. Na década de 60 eles estiveram no Brasil. Inclusive, o Michael, na época, fez um solo. Deixou o pessoal muito impressionado aqui no Brasil, né? E Jackson 5 no Brasil. depois o Michael Jackson voltou, né? Já como popstar.
Ele retornou para o Brasil, ele fez inclusive clipes, ele gravou clipe no Brasil. 74. 74. Sempre foi na década de 60. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília. Olha. Tá. Fizeram uma turnezinha aqui, né? Deram um puta do rolê aqui, rapaz. E depois ele voltou como já popstar. Ele, inclusive, gravou com o Olodum. Então, essa fase que eu acho uma merda. Essa fase aí do Michael Jackson eu acho uma bosta. Mano, eu prefiro o Jackson 5, cara. Eu acho o Jackson 5 um som do caralho, mano. Eu já gosto mais desse ritmo. É soul, né, cara? É soul, black music, raiz, cara. É bom pra caralho. Cara, é sensacional. E a gente não pode... Mano, mano, eu vou falar pra você. Muita gente apanha e não tem metade do talento do Michael Jackson. Mas eu vou falar pra você, cara. Esse pai aí sabia bater, hein, mano. Que ô galerinha talentosa. Puta que pariu. Eu mesmo apanhei pra caralho. Eu mesmo apanhei pra caralho. Mano, não fiz metade do que os caras fez, velho. Pô, não fez metade, Vitor? Tá de sacanagem, né? Tu não fez Fala o nome dos 5 Jackson 5. Fala o nome dos 5 Jackson 5. Jackson 1, Jackson 2, Jackson 3, então, Jackson 4 e Michael Jackson. Aí. É 20% de aproveitamento. Entendeu? Mano, a irmã dele fez um sucesso razoável, né? O Janet Jackson, né? A irmã dele participou de uma polêmica irada também, né? Qual? A irmã dele apareceu teve aquele bagulho de ter delay no Super Bowl, tá ligado? Tem delay no Super Bowl hoje por conta da Janet Jackson. Fala, me lembra? Não tô me recordando. Participou de um clipe, né, ou de uma apresentação musical, e no final o cara ele puxa o sutiã dela e um dos seios dela aparece. Não, os dois. E ela tá tipo com uma estrelinha no bico do peito, tá ligado? Foi os dois. Foi proposital. Exatamente. Eles dizem Pagou que não, peitinho. Né? Ela e o Justin Timberlake. Pagou peitinho. Pô, então, ó, na idade que ela tava já pra estar com o Justin Timberlake tocando, o cara puxou bastante a camisa, até apareceu o bico do PT. Eu não lembro que ano foi isso. Não lembro mais o ano que foi. Ela já tava com 50 anos já, apareceu uma estrela de um lado, uma do outro, um bico do meio. Ai, caralho. Eu consigo ofender várias pessoas numa única frase. Esse episódio vai ser censurado, com certeza. Não fazer o que fizeram com a Janet Jackson, com certeza. E aquela cagada do Michael Jackson segurando o neném, segurando pra fora da janela do prédio, cara. Que retardado, né, cara? Então, esse bagulho que você falou abre um tema interessante pra gente abordar, tá ligado? Que é como impacta a vida de uma pessoa essa fama tão precoce. Porque... Ele era um adulto infantilizado, isso era óbvio. Então, mas antes disso, ele foi uma criança adultizada, então, tá ligado? Também, foi o contrário. Porque, tipo, não teve infância, foi ter infância adulto, né? É que essa parada de não teve infância é embaçada, tá ligado? Quem não tem infância é um escravo francês, tá ligado? A parada que... você entendeu o que eu quis dizer, caralho. A parada que pega é que, tipo assim... Escravo francês. Na biografia que tem até hoje, na biografia dele, ele disse que uma das coisas que, tipo assim, que deixava ele... fazia mal pra cabeça dele, era que toda vez que acabava os shows, os irmãos mais velhos saíam com as fãs. E, tipo, ele era muito criança. Ele tinha 10, 11 anos, entendeu? E era um bagulho que, tipo, ele chegava aí depois, as fãs, os irmãos dele, tipo, mentiam horrores para as fãs, obviamente. E depois disso, eles falavam assim, o carro da produtora vai te levar embora. E as meninas choravam. E ele falou que essa parada impactou muito ele, porque, tipo, ele falou, pô, meu pai já era uma merda com a minha mãe. A minha vida era só isso, tipo, eu ver as mulheres sendo agredidas de todas as formas possíveis. E tipo,
em grande escala, né? Porque, tipo, ele via isso direto, o tempo quase constantemente. E não dá pra saber como isso impacta, tá ligado? Na cabeça dele. E aí, isso também é, pra mim, um dos motivos de por que ele era um adulto, como o Bruno disse aí, um adulto infantilizado. Porque talvez ele tenha, na cabeça dele, ele nunca saiu daquele lugar, tá ligado? Uma parada meio Watchmen. A cabeça dele, tipo, o tempo passou, mas a cabeça dele ficou lá. Sim. O Michael Jackson, ele certamente dá um bom estudo de caso para os psicólogos, né, para os psiquiatras, enfim, profissionais afins, né? É interessante também a disputa que havia entre ele e o outro cantor, como que era o nome dele, do Purple Rain, que morreu. Prince. Nossa, havia uma, o nome do Prince, porra. O cara é foda. Uma rivalidade entre eles, uma rivalidade interessante, inclusive, né? Disse uma vez o Prince foi fazer um show, apresentação, e o Prince foi fazer um giro segurando um poste, só que o poste ele não estava preso no chão. Então caiu ele e o poste, e o Michael Jackson caiu na risada na plateia, sabe? E disse que o Prince nunca mais perdoou o Michael Jackson por causa desse episódio que o Michael acabou tirando o sarro dele, né, de certa forma. O Prince não quis participar do... O Prince não quis participar do We Are The World lá por causa disso. Não quis participar porque o Michael Jackson ia participar. Tem um documentário muito bom no Netflix, hein? Recomendo, hein? Tem uma parada... Na verdade, a rivalidade deles tem uma coisa um pouco pior. É que... Eu não sei se esse pode ser um dos casos, mas o Michael Jackson, ele é um artista de carreira, tá ligado? O cara, ele como da indústria, ele era um bom filho da puta quando era necessário. E aí uma das coisas que ele fez com o Prince é que numa cerimônia grande, sei lá, um Grammy da vida, o Prince tava loucaço, Hollywood, né? Você imagina o cara usou tudo que ele podia e o que ele não podia. E aí o Michael Jackson chegou e falou para os caras chamarem o Prince no palco. E ele foi completamente bêbado e acabou que ele passou uma vergonha em rede nacional e isso impactou pra caramba a ponto de ele perder alguns contratos comerciais e isso também impactou na parte dele não ter sido dado como um dos 50 melhores guitarristas 100 melhores guitarristas, eu acho, na Rolling Stones. O Michael Jackson era um bom filho da puta. Eu tô lendo aqui que ele tinha um amor platônico pela Diana Ross. Diana Ross. Então, mano, na biografia que eu li, a parada é que, tipo, não era meio um amor platônico, tá ligado? Era uma coisa mais maternal. Porque... Não, porque aqui tá falando aqui, ó, relatos indicam que Jackson ficou abalado com o casamento de Ross em 1986. Mas não dá pra saber se ele ficou abalado porque ele gostava dela ou se ele ficou abalado porque ele ia perder a atenção, tá ligado? E ele nomeou ela como guardiã dos filhos, né? No testamento dele. Olha só. Era inegável que ele tinha uma admiração muito grande por ela. Se era maternal, que eu, até onde soube, até onde eu li, eu me recordo que era uma coisa maternal. Se havia alguma coisa a mais que isso, de repente uma questão de uma relação freudiana por trás, eu não sei dizer. Contudo, que havia essa admiração e essa questão sentimental pela Diana Ross, isso havia de fato. E convenhamos, Diana Ross, quando era nova, era um mulheraço. Né? Bonitona, estilo de Sônia Braga. Bonitona pra caralho. Além de ser uma grande artista, né? Uma grande cantora. Sim. Daquela galera do... Como é que é o nome lá daquela gravadora? Motown. Motown, Só saiu nego foda dali, rapaz. Só. Ali foi... Ali só saiu os sinistros dos sinistros. Só os sinistros dos sinistros. Foram décadas em que surgiram muitas
muitos talentos, né? Uma coisa impressionante, né? Como pode ter surgido tantos talentos num período, vamos dizer assim, relativamente curto ali, vamos colocar 30 anos, né? Surgiu muitos talentos. Muitos. Uma coisa, vocês foram ver o filme? Você foi ver o filme, ô Murilo? O vídeo? Vocês viram o filme? Eu não vou assistir o filme. Por quê? Eu não vou porque eu li um pouco a respeito do filme e vi duas fotos e já não gostei. O trailer eu achei muito caricato, assim, a forma que eles estão, o pai, carregado de maquiagem, assim, né? O problema para mim é que são os mesmos produtores do Queen lá. E do Queen não é o cara interpretando o Freddie Mercury, é o cara imitando o Freddie Mercury. Aquilo me pegou bastante. Eu acho, por exemplo, na época eu gostei pra caralho do filme do Queen, do Bohemian Rhapsody. Gostei pra cacete. Só que depois, aí que você vê a segunda, a terceira vez, você fica, caralho, tá muito caricato. E eu achei muito assim, outra, muito chapa branca, né? E é o que mais estão acusando esse filme do Michael Jackson, que é muito chapa branca. Deu muito chapa branca, não explora as coisas, e o cara falou, mano, eu vi um cara, o cara fez a definição, eu não vi o filme ainda, mas é que me parece, ele falou assim, cara, é uma coleção de videoclipe. De como foram feitos os clipes, assim, tal. Pô, não fala nada mais profundo da inspiração das letras, de onde tirou ideia para tal letra. Não fala nada disso. Então, não sei. Quando chegar nos serviços alternativos de streaming, eu vejo. Mas cara, me deslocar até o cinema, não vou. Mano, mas uma coisa importante do Michael Jackson é que ele era um cara muito recluso, né? Porque o cara era treinado, foi treinado a vida inteira para evitar paparazzi, para evitar tipo essa exposição. O cara sofreu desde criança com a exposição tipo exagerada. Então para ele, tipo assim, reclusão era a única forma de ter um mínimo de uma vida normal, né? Para tentar ter, né? Tentar ter. Eu acho, infelizmente, tá? No final das contas, todo aquele lance do processo, das acusações, e parece que apareceu coisa nova aí, né? Uma família que antes tinha falado em favor a ele já mudou a versão, né? Então, eu acho que acabou ficando essa imagem dele no final, sabe? De um cara que abusava de criança, cara. Inclusive do Macaulay Culkin, né? Que era uma das crianças, né? O Macaulay Culkin falou que isso nunca aconteceu. Teve uma família que testemunhou, falou que não, que isso nunca tinha acontecido, só que parece ser uma notícia agora, junto com o filme, que eles mudam a versão, falam, aconteceu sim, sei lá, cara. Sei lá, é foda, né? É uma doença, né, mano? Infelizmente, essa sombra vai ficar sobre a carreira deles, sobre a imagem, vai ficar uma coisa não resolvida, vai ficar uma coisa, algo que assim vai macular muito, né, uma vida de sucesso, né, dentro da indústria da música. E eu acho que, infelizmente, se for mentira, ele não vai ter como se defender. Se for verdade, aqueles que sofreram o abuso não vão conseguir fazer nada contra ele, efetivamente. É uma coisa que a gente já conversou aqui, né? De separar o autor da obra, né? O artista da obra. E é engraçado, né? Você escuta o som, fala, puta som, caralho. Mas quando acaba a música, você fala, pô, por que o cara fez aquilo, né? Foda, né? Fica sempre isso, né? Não é aquele lance, pô, por que o cara fez aquilo, né? Foda, né? Fazer o quê? Muito triste, porque você vê, inclusive, que ele era um defensor das crianças, né? Dizem que ele ajudou muitas crianças, ele inclusive um dos garotos os primeiros que fez acusação contra ele,
Ele pagou tratamento contra o câncer. Depois eu assisti uma entrevista muito longa que passou no streamer há 20 anos atrás com ele, e o repórter, o jornalista que entrevistou ele, foi uma entrevista muito longa, ficou quase 30 dias com ele, comentou sobre esse caso especificamente. Ele disse que isso aí aconteceu por causa da mãe. Falou, não foi o menino. Ele falou, o menino eu entendo ele, entendo a situação toda dele. Falou, só que a mãe, ele disse que era uma pessoa que ela estava a fim de extorquí-lo. Tem isso e aí também. ele pergunta, mas por que você fez o acordo, então? Ele falou, porque fazer o acordo ficaria mais barato. Falou, e me pouparia de ter que participar de tantas audiências, de ter que ir lá, quer dizer, o desgaste, né? Emocional. Lembra o forfé que era, cara? Porra, era um monte de repórter, tal, todo dia passando no Jornal Nacional, isso. Mais um dia do julgamento de Michael Jackson. Aí passava ele lá né, de chapéu, óculos escuros, máscara. Teve uma época bem pro fim da vida, assim, ele usava direto máscara, né? De aquelas máscaras cirúrgicas, né? E a luvinha, né, também, para esconder o vitiligo. São marcas, assim, dele, né? Pá. Ô, Vitor, você não respondeu, você viu o filme, Vitor? Não, mano, não vi e nem vou ver também. Caralho. Vocês são muito radicais, minha gente. Você tem que ver até pra falar mal. Nem que seja pra falar mal. Se você vai fazer um barulho de plástico, é o Vasco andando em cima do plástico. Ah, pô, mano, já não era... Mano, eu já tô... Eu vi o filme do Queen. Eu só vi o filme do Queen porque na época eu tava saindo com a mina que gostava muito de Queen e ela até chorou no filme e eu não achei o filme lá grandes coisas. Aí... Muita gente chorou na sessão que eu fui. Aí eu, velho, já não tava nessa bala. Aí li umas paradas lá que o filme é chapa branca pra caralho. Que, tipo, o fato do moleque que faz o Michael ser sobrinho dele e existe uma proximidade física, com certeza, é inegável. Só que, tipo assim, ele não se decidiu, tá ligado? Ele não se decidiu se ele ia ser um filme, tipo, pra homenagear uma obra, que, sem dúvida, é uma obra, nem se era um filme que era pra falar da vida pessoal, tá ligado? Ele ficou naquele meandro ali, e aí eu falei, então eu nem vou ver. Eu não falei, quando tiver nos serviços alternativos eu vejo. Boa qualidade, não com aquela qualidade filmada no cinema, que ele é uma merda. Não vejo na Netflix verde? Verde do Gelme. A Netflix verde, né, mano? É foda a Netflix verde. Gelme TV. Vambora, rapaziada. Deu uma hora aí de Michael Jackson. De Michael Jesus, como diria um camarada meu na faculdade. Michael Jesus. Na verdade, ele falou que a avó dele chamava de Michael Jesus. É Michael Jesus. Vambora. Valeu, gente. Até semana que vem, um abraço. Até semana que vem, um abraço. Filhos do Cabaré.